Abra a Bíblia comigo, por favor. Eu ministrei essa palavra lá na igreja da Tiradentes e foi uma benção. E eu vou ministrar ela aqui, porque Deus falou para mim ministrar, então eu vou obedecer a voz do Espírito Santo e também obedecer a voz do profeta. Vamos lá, Lucas capítulo 13, vamos colocar em pé. Eu ministrei também ela lá na Vila Cisper, só está faltando agora Itaquá. Onde Deus nos levar, a gente vai pregar a palavra. Diz assim, Lucas 13:10. Ora, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia quantos anos? 18 anos. E ela andava o quê? Encurvada. Olha o detalhe do texto. Sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade? Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vim depois desses dias para seres curado, e não no sábado. E disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de nós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás a trazia presa? Há quantos anos? Há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Fecha os teus olhos. Embora nós já ministramos essa palavra lá nas nossas igrejas, mas para cada igreja Deus ele renova a sua palavra e ele tem uma mensagem diferente para cada um de nós. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar esta palavra. Que o Senhor guie esta mensagem e que ela atinja corações que vieram aqui e precisam ouvir esta mensagem. Que o Senhor me dê habilidade, sabedoria para entregar o teu recado para a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Se você puder, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que, e dá a entender o texto, que esta mulher frequentava esta sinagoga, e dá a entender o texto que ela frequentava ali já há longos anos. Porque Jesus, ele conhecia obviamente esta mulher, porque ele era 100% Deus e 100% homem. E a Bíblia diz que Jesus está ensinando num dia de sábado, porque era o dia de se ensinar, de se pregar a palavra na sinagoga. E o judeu frequentava a sinagoga no dia do sábado. E tanto por isso que eles guardam o sábado. E aí a Bíblia diz que Jesus está pregando ali, ensinando. E a Bíblia diz que essa mulher, o que parece que dá a entender é que ela entra na sinagoga. O texto não diz que ela já estava lá, mas dá a entender que parece que ela adentra lá e Jesus, a Bíblia diz que Jesus avista aquela mulher e Jesus olha para ela, e quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus não vê só aquela mulher, mas Jesus vê o espírito maligno que estava na vida daquela mulher. Por quê? Porque talvez ela entrou, imagine que essa parte da escada aqui é a porta da sinagoga. Como que ela entrou? Ela entrou assim, porque a Bíblia diz que ela andava o quê? Então ela entra, então todos percebiam. A mesma coisa de entrar uma pessoa encurvada aqui, todo mundo vai perceber. Mas a visão das pessoas era humana. A visão de Jesus era espiritual. E a Bíblia diz que quando aquela mulher adentra, Jesus está pregando, e a Bíblia diz que Jesus para e diz assim:
filha, seja livre do teu mal. E a Bíblia diz que imediatamente, a Bíblia diz que aquela mulher ela é curada e ela passa a endireitar-se. Eu vou repetir mais uma vez. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: filha de Abraão, seja curada do teu mal. E a Bíblia diz que imediatamente ela se endireita. Amém? Eu não estou nem seguindo o que está aqui, eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Preste atenção. Todas as vezes que nós andamos encurvado e que a gente adentra na igreja, a gente vem para a casa do Senhor e a gente anda encurvado, a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e diz assim: filha de Abraão. Por que filha de Abraão? Porque aquela mulher andava aprisionada, a Bíblia diz, por 18 longos anos. Pega a versão na linguagem de hoje, que você vai ver o que Jesus diz. Ele diz assim ao chefe da sinagoga: esta mulher ficou aprisionada por 18 longos anos. Ela ia na sinagoga, irmão. A sinagoga era a igreja dos dias de hoje. Se eu posso, eu estou trazendo para os dias de hoje para você entender. Ela vai na igreja e talvez ela frequenta lá 18 anos. Quando Jesus cura aquela mulher, a Bíblia diz que ela passa a endireitar-se. Por quê? Porque é isso que acontece quando pessoas são verdadeiramente curadas por Deus. Curada no seu casamento, curada nos seus emocionais, curada na sua vida de pecado, curada na sua saúde, curada nas áreas da sua vida. Eu não sei a área que você está, eu não sei o que você está passando, mas se Jesus te tocar aqui hoje verdadeiramente, sabe qual que é o projeto de Deus? Você vai endireitar-se. Me preocupa muito pessoas que estão na igreja há anos e continuam andando encurvadas. Me preocupa muito pessoas que andam na igreja há anos e Satanás ainda continua nas suas costas. Me preocupa muito pessoas que estão na igreja há anos e ainda não se endireitou. Eu vou repetir para você entender. Pessoas que estão na igreja há anos, frequentam a sinagoga há anos, mas a sua vida não se endireita. Sabe por quê? Porque ela teve um encontro com o chefe da sinagoga. A Bíblia fala que ele era chefe. Chefe não cura, irmão. Chefe não faz milagre. Chefe cobra, chefe pressiona. Chefe, ele, sabe, causa pressão psicológica. Agora a Bíblia diz que Jesus estava lá e ele era o sacerdote. Aleluia, ele era o bom pastor. Ele não olhou para aquela mulher, como uma mulher. Jesus olhou para aquela mulher como filha de Abraão. Sabe por que filha de Abraão? A conotação filha de Abraão, quando Jesus fala filha de Abraão, Jesus está dizendo assim, ó: ela era filha de Abraão, porque ela é filha de Abraão, porque as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó estão sobre ela. Ela não é mulher, ela é filha. Ela não é qualquer pessoa, ela é filha. Ela não é encurvada, ela é filha. E aí, querido, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e ele vê na vida dela um espírito maligno. E aí eu quero falar uma coisa para você aqui. O diabo pode se esconder de mim, o diabo pode se esconder de você, mas os olhos de Deus o diabo não se esconde. A Bíblia diz que quando aquela mulher chegou naquela sinagoga, aleluia, Jesus olhou para ela e viu aquela malignidade nas costas dela. Jesus olhou, o diabo estava lá escondidinho, dizendo assim: sabe o que? Não mexe comigo não, deixa eu aqui quietinho. Aquele espírito de enfermidade estava lá, e talvez ele pensava assim: deixa eu aqui quietinho. Esse sacerdote, esse chefe da sinagoga, ele não tem discernimento. Eu entro todo dia na sinagoga e ele não me vê. Eu estou aqui há 18 anos nas costas daquela mulher. Talvez, querido, aquela mulher era uma membro fiel da igreja. Talvez aquela mulher era uma voluntária da igreja. Talvez aquela mulher era uma diaconisa da igreja. Talvez aquela mulher era uma pastora da igreja. Talvez aquela mulher era um pastor da igreja. Talvez aquela mulher era um músico da igreja. Talvez aquela mulher era um intercessor da igreja. Talvez ela fazia a obra. Talvez ela servia a Santa Ceia. Talvez ela ajudava nos cultos. Talvez ela servia ali, mas ela continuava andando encurvada.
Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Talvez ela fazia as coisas ali, mas ela continuava sendo aprisionada por Satanás. Sabe por quê? Porque não é o meu cargo que repreende o diabo, não é a minha patente que repreende o diabo. Sabe o que repreende o diabo? É o poder de Deus, é a unção de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus cura aquela mulher, o chefe da sinagoga fica indignado. Sabe por quê? Porque ele diz assim: poxa, 6 dias há da semana para vocês virem aqui frequentar a sinagoga, e vocês vêm aqui ser curados justamente no dia do sábado. Por quê? Porque para ele curar no sábado, preste atenção, curar no sábado para o judeu era exercer atividade medicinal, exercer atividade médica. E aí a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele fica indignado, porque para ele, Jesus estava exercendo uma atividade medicinal, e ele não podia, ou seja, Jesus estava trabalhando. Então na cabeça do judeu, na cabeça daquele chefe da sinagoga, Jesus estava exercendo uma atividade profissional, então ele não podia trabalhar. E aí ele fica indignado, e aí Jesus chama ele do quê? Diz assim: você é um hipócrita, porque se você tivesse um boi, e esse boi caísse numa vala, você ia resgatá-lo. Se você tivesse um boi, você ia tirar ele da manjedoura lá para beber água, você ia levar ele para beber água. E por que essa mulher, que é uma filha de Abraão, ou seja, filha do Senhor, a mulher não era nem chamada de filha nessa época? Por quê? Porque Jesus quebra todos os paradigmas. Sabe para quê? Para exercer uma coisa chamada misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho dito aqui, direto quando eu vou orar, a gente tem que tomar cuidado para a religiosidade ela não atrapalhar o nosso culto. A gente precisa tomar cuidado para que as tradições, nós precisamos respeitar as tradições. Jesus não estava quebrando as tradições, mas ele estava dizendo assim: eu sou o Senhor do sábado. Sabe o que ele estava querendo ensinar para aquela mulher, para aquele chefe da sinagoga, sobre a vida daquela mulher? Uma coisa chamada misericórdia. Jesus estava dizendo assim: a sua função como sacerdote, como chefe da sinagoga, é ter no seu coração, como um pastor, como um líder, a misericórdia. Não você ficar preso a paradigmas. Por quê? Porque o diabo está aprisionando esta mulher há 18 anos. Ela vem todo dia ou todo sábado no teu culto, e você não olha aquilo que você precisa ver, porque você está preso a paradigmas. E às vezes nós estamos presos a tantas coisas que nos impedem de viver a bênção de Deus. A gente fica preso a tantas coisas, a tantas medidas, a tanta religiosidade, que a gente não consegue exercer uma coisa chamada misericórdia. Jesus queria ensinar para aquele homem misericórdia. Você consegue entender que aquela mulher ia na sinagoga, querido, 18 anos indo na igreja, e ela não era curada. E quando ela foi curada, aquele pastor, ao invés dele glorificar a Deus, porque a ovelha da sinagoga dele estava sendo curada, ele fica indignado no seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes nós somos assim. Nós se alegramos mais num testemunho de bênção financeira do que às vezes uma vida que aceita Jesus. Às vezes nós estamos assim, a gente fica mais feliz de uma postagem de um carro zero no Facebook do que numa entrega de um sopão para um viciado de crack ou de cocaína. A gente fica alegre com coisas superficiais e materiais, isso que enche o nosso ego, o nosso coração. E quando a gente muitas vezes precisa exercer aquilo que é o evangelho genuíno, que é a misericórdia de Deus, nós ficamos cheios de coisas. Sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo o que é a graça, o que é o verdadeiro evangelho da graça. Exerça o evangelho da graça. Eu tenho postado para os voluntários, nós vamos fazer uma série de mensagens sobre isso, se Deus permitir. Muito mais que uma escala, é um ato de amor. Ser voluntário é muito mais que uma escala, é exercer um ato de amor. Ser voluntário é muito mais do que estar numa parede, é amar vidas e pessoas. Ser voluntário é muito mais do que pegar uma placa, estar na porta e dar um sorrisinho para uma foto. Ser voluntário é estar apaixonado em lavar os pés um dos outros. Jesus estava dizendo: eu vim aqui para pregar, eu vim aqui para doutrinar, eu vim aqui para ensinar, mas eu vim para lavar os pés, eu vim para curar, eu vim para libertar, eu vim para fazer. É sábado, é domingo, é segunda, é terça, não importa, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o
dono da igreja, eu sou o Senhor da igreja. Vou finalizar. Jesus chama Pedro e diz para ele assim: tu és Pedro, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo para Pedro: tu és Petros, tu és fragmento de pedra, sobre esta rocha, a rocha de esquina, a pedra angular, a rocha que andava no deserto, eu edificarei a minha igreja. Jesus edificou a igreja sobre Pedro, Jesus edificou a igreja sobre ele, porque ele é o Senhor da igreja. Ele diz: se você construir a igreja sobre mim, aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que sou eu, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Vamos colocar em pé. Eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. Escute. Essa palavra é principalmente para nós líderes, pastores, que fica mais preso a coisas do que a pessoas. Essa palavra é para nós. Amém? Essa palavra é para as nossas células. Porque às vezes o membro da célula está lá encurvado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente só está preocupado com relatório. A gente está preocupado em orar, a gente não está preocupado em jejuar, a gente não está preocupado em lavar os pés da ovelha, a gente está preocupado só com relatório. Mas que o Espírito de Deus, Ele ministre a tua vida como Ele ministrou a minha, desde quando eu vi essa mensagem. Em nome de Jesus.